Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. O pessoal tá passando bem essa pandemia aí, né? Todo mundo se cuidando, usando máscara, álcool em gel, só saindo de casa se for necessário, né? Hoje nós vamos para a nossa aulinha de física aqui. Hoje vamos falar sobre ondas. Ondas é uma matéria bem teórica, até tem conta, mas são umas contas bem tranquilas, então eu não vou trazer tantos exercícios de conta. É mais vocês conseguirem entender aí a teoria dela mesmo, que vocês vão tirar de letra isso aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que são ondas. Ondas são perturbações no meio, né? Aqui está bem uma explicação bem grande. Ondas são perturbações oscilantes que se propagam através do meio. Ondas são perturbações no meio. E aí, o meio ele pode ser líquido, pode ser sólido, pode ser gasoso. E muito, muito importante que vocês entendam: não transporta massa, ou seja, ela só transporta energia, ela não transporta onda, não carrega peso, massa, né, no caso, só para vocês conseguirem entender. Ela só carrega energia. Então, ondas são perturbações no meio e ele não transporta massa, só energia. Algumas ondas elas podem se propagar no vácuo, né? Que são a radiação eletromagnética. A radiação ela é uma onda que se propaga no vácuo, né? Igual o som. O som são ondas que se propagam no ar e vão de um local até o outro. Então, na física, o estudo da onda é chamado de ondulatória, né? O responsável por causar a onda é a fonte. Então, vai depender do tipo da onda, a gente vai ver aqui como que é cada tipo. Como, por exemplo, podemos ter uma pessoa balançando uma corda e gerando um movimento oscilatório. Então, a fonte ali foi uma energia mecânica, uma onda gerada por mecânica, e houve um movimento que gerou aquela onda. Então, a fonte foi a mão, uma energia mecânica. Vamos entender os tipos de onda aí. Primeiro, quanto à natureza dela. Temos onda mecânica e onda eletromagnética. As ondas mecânicas, elas precisam de um meio para se propagar. Como, por exemplo, o som. A onda sonora, ela se propaga no ar. As ondas da corda, aqui no caso, se propagando na corda. Como o som precisa de um meio material para se propagar, não se propaga no vácuo. E aqui tem um exemplozinho da situação da corda. Quando ele faz movimento para cima e para baixo, ele gera uma onda nessa corda aqui. Então, esse tipo de onda é uma onda mecânica. É uma onda que precisa de um meio para se propagar. Então, a onda sonora, a onda gerada por movimento mesmo, né, por cinética, são ondas mecânicas. A onda eletromagnética, elas não precisam de um meio para se propagar. Por isso, elas se propagam no vácuo. Por exemplo, como no rádio, raio-x, a luz, o laser, são ondas. Você não consegue visualizar totalmente aquela onda a olho nu, mas para aquilo chegar até você ou se propagar, ele se propaga por meio de ondas. E aqui tem até um desenho de como que é quando se esquematiza as ondas eletromagnéticas, que elas saem em mais de uma direção. E aí aqui eu vou aumentar um pouquinho para vocês verem a classificaçãozinha aqui das ondas eletromagnéticas, né? A luz visível a olho nu, a luz é uma onda que está se propagando, que não se propaga no meio, na verdade, né? Ele não precisa do meio para se propagar, mas é uma onda. E aí, nós temos o raio gama, que são os que têm uma frequência menor. A gente vai entender melhor esses conceitos agora, daqui a pouco. E aí tem o raio-x, o UV. Aí esse aqui é a luz que é visível aos nossos olhos, que é a lâmpada, essas luzes que a gente consegue ver. Infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio. Então são as que têm aqui uma maior frequência. Vamos para o próximo. Direção de propagação. Quanto à direção da propagação, ou seja, a direção em que essa onda vai se propagar, ela se classifica em unidimensional, são as ondas que se propagam em uma só direção, como o caso da corda. O cara fez um movimento de para cima e para baixo, gerou uma onda e ela vai se propagar naquela direção ali só. Ela não vai se propagar para várias direções, só para aquela direção que o cara mexeu. Já as ondas bidimensionais, elas se propagam
em um plano, tendo como, por exemplo, os mais clássicos as ondas de superfície de lago. Quando o cara mete o dedinho, você bota, a água tá parada. Você bota o dedinho de leve, ele vai gerar aquelas ondas assim, sabe? Só que ela vai gerar para todos os lados, ela vai sair como um círculo, uma onda em círculo. Então, ela vai se propagar num plano, sabe? Em várias direções, mas num plano. Ela não vai se propagar para cima e para baixo, ela vai se propagar num plano, mas ela vai se propagar para mais de uma direção. E a tridimensional são as ondas que se propagam em todas, absolutamente todas as direções, como é a luz, as ondas sonoras, se propagando no ar atmosférico e assim por diante. A direção. Quantas direções? Né? A gente falou de propagação, direção de vibração. Quanto à direção de vibração, as ondas são classificadas. Então, vamos lá. Da direção de vibração, ou seja, em relação a para onde vai a vibração, temos ondas transversais, que são perpendiculares à direção da propagação. E o que é isso, né? Quer dizer que a direção da vibração, ela é perpendicular, ou seja, faz 90 graus, lembrar de matemática aí, perpendicular é quando faz 90 graus, ou seja, aqui está retinho, encosta aqui está retinho, como se fosse uma mãozinha assim, né? Então, a direção de vibração está indo para cima quando a direção de propagação está indo para o lado, e vice-versa. Então, esses são os tipos de ondas transversais. As ondas longitudinais, elas são ondas que a vibração coincide com a direção da propagação, como, por exemplo, onda sonora. Então, a onda longitudinal, ela vai na mesma direção da propagação. Então, bem tranquilo isso de entender também. Aqui eu trouxe um desenho, um esquema aqui de como que funciona a longitudinal, para visualizar melhor, porque normalmente são as sonoras, né? E a gente não consegue visualizar literalmente como uma onda perfeitinha. Então, tá vendo que tá mais escuro, que tá mais claro? Aqui tem uma crista, aqui tem um vale. Eu vou mostrar para vocês isso. Então, a direção da propagação da onda e a direção da vibração. E aqui são as partículas de ar. Aí vamos para alguns conceitos que são importantes vocês saberem aí. Precisa fazer continha e tal. Amplitude. É a distância entre o ponto de repouso da onda até uma crista. Então, o que é uma crista? Ó, vamos ver. Temos um pontinho no meio. A onda, ela faz isso aqui para cima, isso aqui para baixo, isso aqui para cima, isso aqui para baixo. O que está em cima se chama crista. E o que está embaixo se chama vale. Então, a amplitude, ela é a distância do meio até a crista, ou do meio até o vale, que dá no mesmo, porque ela se propaga da mesma forma aqui, tanto para cima quanto para baixo. Então, a amplitude é do meio até a crista, que é a pontinha aqui. A frequência. O número de oscilações em dado intervalo de tempo. Então, a frequência é a quantidade de ondinhas, a quantidade de oscilações que aquela onda faz num determinado tempo. Então, por exemplo, representado pela letra F, né? E é medida em hertz. Aqui tem o desenho, né? De uma crista até outra, ou de um vale até outro, que dá no mesmo, nós temos o lambda, que é essa letra grega aqui, que é o comprimento dessa onda. Vai de uma crista até outra ou de um vale até outro. A frequência, ela é do início até o fim daquela onda. Isso em relação ao tempo. Então, nós temos, por exemplo, duas cristas em 1 segundo, porque o tempo aqui está em segundo. Então, nós temos frequência 2 Hz. Tem a formulazinha mais para frente, só para vocês conseguirem visualizar melhor no desenhozinho aqui. E aí o azinho da amplitude que eu mostrei anteriormente. O que é um período? Ele corresponde a um intervalo de tempo de uma unidade de comprimento de onda. Ele é dado pelo inverso da frequência. Então, na fórmula eu já vou mostrar também. Aqui, o período, ele representa o tempo mesmo que aquela onda precisa para poder... como é que eu posso explicar? É o tempo que ela necessita para fazer todo o seu movimento. Então, esse é o período. E para na hora de calcular, é o inverso da frequência, que eu já vou mostrar a fórmula. Velocidade é bem tranquila, né? Todo mundo já entende melhor o que é. Que é a velocidade da onda no meio. Vai depender do meio que ela está se propagando. Tem a formulazinha aqui também, vou mostrar para vocês. Então, como que fica? Relação entre período e frequência.
O período é representado pela letra T. T de tempo, período é a mesma coisa, dá no mesmo. Então, o período, o tempo, se você não tem, mas você tem a frequência, a fórmula é 1 sobre frequência, que isso aqui significa que é o inverso da frequência. Né? Na hora de fazer a regrinha de 3, essa fórmula representa que ela é o inverso da frequência. A velocidade, ela é o lambda, que eu mostrei para vocês anteriormente, que é o comprimento, vou até voltar aqui para vocês verem, de uma crista até a outra, ou de um vale até o outro, sobre o período, né? Sobre o tempo. Então, a velocidade também, ela pode ser calculada dessa outra forma aqui, que é a mesma coisa. Estão vendo que T é 1 sobre F? É como se ele estivesse substituindo o T aqui. Então, fica a velocidade igual ao lambda vezes o F. Ou que dá no mesmo. Porque você poderia achar o F individualmente, que é o contrário aqui, F é igual a 1 sobre T, e substituir aqui. Mas fica mais fácil de visualizar você sabendo das duas formas. Então, velocidade, a fórmula original é essa daqui. Lambda, que é o comprimento de uma crista até a outra, sobre o tempo. E aí, se você substituir aquela outra fórmula, velocidade também é lambda vezes a frequência. Aí um exemplozinho aqui bem simples, só para fixar. Qual o período da velocidade de propagação de uma onda que apresenta? Aí ele te dá a frequência, 5 Hz, e o comprimento da onda é 0,2 metros. Então, como ele tem o período, a gente tem que o período é o inverso da frequência, que eu mostrei a fórmula agora anteriormente. Então, é 1 sobre F. Ele te fala que a frequência é 5 Hz. Então, 1 sobre 5. 1 sobre 5 é 0,2. Ele quer saber a velocidade. Velocidade não é frequência vezes o lambda? Beleza. E aí, ele te dá que o comprimento da onda, ou seja, o lambda, é 0,2. Então, é só você multiplicar a frequência com o lambda. Te dá 1 metro por segundo. Se ele quiser saber aqui o comprimento também. Bom, então aqui eu esqueci de colocar um títulozinho. Aqui são alguns fenômenos, né? Que são relacionados à onda aí. A reflexão, ela é quando ela atinge uma superfície de alto índice de reflexão, com alto índice de reflexão, ela volta no sentido contrário que veio, ou seja, o comprimento da onda, a frequência e a velocidade de propagação não se alteram durante a reflexão. Um fenômeno que a gente vê desse aí é o espelho, e o eco. São fenômenos aí de reflexão. É quando ele vai no mesmo comprimento, com a mesma frequência, com a mesma velocidade, só que ele volta no sentido contrário. Espelho e eco. A refração, gente, é quando a onda muda de um meio de propagação para outro. Então, ela sofre uma alteração na velocidade e também na sua direção de propagação, que é quando a gente vê essa imagem assim, por exemplo, da água, ela sofre uma refração, porque você bota o objeto e enxerga ele mais ou menos dessa forma aqui. Então, o lápis dá a impressão de que ele está quebrado, né? Mas não é. É porque alterou a velocidade ali daquela onda. Esse fenômeno se chama refração. Difração é a capacidade que a onda tem de contornar os obstáculos. Então, por exemplo, se a gente botar uma onda numa fenda, vamos ser capazes de ouvir do outro lado do muro. A voz também é uma onda, né? O som é uma onda sonora. Então, difração é essa capacidade de contornar obstáculos. Interferência é quando duas ondas se encontram e ocorre uma interação entre as suas amplitudes. Normalmente, o que acontece? Interferência é quando tem uma onda vindo, por exemplo, da direita, outra da esquerda, e elas se encontram. Normalmente, quando elas se encontram, nesse encontro, tem a soma dessa amplitude, mas vai depender do tipo. Dessa interferência nós temos construtiva e destrutiva. A construtiva é quando ela aumenta, como eu falei, elas se encontram e se somam. E destrutiva é quando a amplitude diminui, então elas se encontram e elas se quebram. Então se veio, sei lá, a amplitude veio aqui numa altura, que a amplitude é aquela alturinha que a gente viu, 2, e aqui 3. Na hora de se encontrarem ficou 1. E no caso, se fosse o contrário, 5, na construtiva. Então esses tipos de interferência. E por último, para a gente terminar, temos a dispersão, quando a onda se separa em diversas frequências. Esse é um tipo mais tranquilo aí também de conseguir entender. Então,
Então é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Pode me mandar mensagem, não tem problema nenhum, que a gente tira as dúvidas aí. E até a próxima.